Amém? Até o 29, é um pouco extenso, mas a gente precisa ler essa palavra, que a palavra tem poder, amém, irmãos? A palavra é poderosa. Marcos 9,14 diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai: há quanto tempo isso lhe sucede? Repete comigo: há quanto tempo isso lhe sucede? Amém. Você está bonitinho, hein? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, olha só, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhes respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Amém, irmãos? Tudo é possível ao que crê. Versículo 24: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Amém? Você pode orar por mim, para que Deus fale ao seu coração, para que Deus fale conosco, para que Deus use o garçom, amém? Aleluia. Pai, eu oro também. Eu oro, Deus, para que o Senhor se manifeste aqui de uma forma especial. Que eu consiga compartilhar, Deus, essa mensagem com graça, com autoridade. Que ela se encaixe bem aos ouvidos daqueles que já entendem um pouco a palavra, daqueles que ainda não conhecem a palavra. Não estamos aqui para julgar, para avaliar ninguém, estamos aqui para ser usados pelo Senhor, de forma simples e profunda. Que o Senhor alcance todos os corações aqui essa noite, Jesus. Que o Senhor alcance os corações daqueles que estão ouvindo essa mensagem, daqueles que irão assistir essa mensagem daqui 1 ano, 2 anos, não sei, mas que o Senhor, Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, ela continua. Ela é real, ela é verdadeira, ela é poderosa. Ela continua curando, libertando, Deus. Continua, Jesus, falando conosco essa noite, e libera para nós essa mensagem, esse maná, ó Deus, esse pão. Estou aqui, ó Deus, realmente brincando, ó Deus, como garçom, mas que o Senhor não me use assim, Pai. De uma forma simples, que eu venha servir os meus irmãos aqui com aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. 5 pães e 2 peixinhos. Multiplica para essa multidão. Que todos aqui experimentem desse pão vivo. Que o Senhor vá de cadeira em cadeira, Espírito Santo. Cada um aqui tem um mundo escondido dentro de si. Cada coração que é um universo, ó Deus, oculto, ó Deus, sofrido, esmagado, entristecido, perdido. Às vezes moram na mesma casa, mas a esposa nem sabe que o homem está perdido. Às vezes moram na mesma casa, mas o esposo não sabe as aflições que a mulher tem. O Senhor sabe, Jesus.
E essa noite, ó Deus, eu sei que o Senhor vai nos purificar aqui. O Senhor vai nos limpar. O Senhor vai organizar. O Senhor vai organizar a nossa mente, o nosso coração, de acordo com a sua palavra, a sua vontade, o seu querer. E nós abrimos o nosso coração. Eu uno a minha fé com a dos meus irmãos. Eu uno a minha oração com a dos meus irmãos. Deus, fala ao nosso coração. Interrompa qualquer levante, ó Deus, para trazer distração aqui essa noite. Nós cancelamos, Jesus. Não somente aqui dentro, mas lá no estacionamento, lá fora. Quem passa na rua, que perceba o poder do Evangelho que está sendo pregado, para a honra e glória do Teu nome. Toca nesse bairro, toca nessa cidade, ó Deus. Toca nesse estado, toca nesse país, através de mineiros. Meu Deus, como eu acredito nisso, Jesus. Eu acredito que o Senhor está levantando homens e mulheres aqui, muito maiores do que eu, muito maiores do que nós, que ainda estamos aqui na frente. Pessoas que estão ocultas ainda, camufladas, lutando. Mas o Senhor vai levantar pessoas de destaque para essa nação. Profetas sairão dessa cidade. Evangelistas sairão dessa cidade. Pastores sairão dessa cidade, ó Deus. Em nome de mestres sairão dessas cidades. Livros sairão dessa cidade. Louvores, composições sairão dessa cidade. Alcançarão em Brasil e por que não fora dele, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco essa noite. Amém? Aleluia, irmãos. Eu ia perguntar se eu apresentei o Valentim. Vou até... Pronto. Irmãos, eu gosto de pregar, hein? A gente está melhorando as roupinhas aí, né? Tipo, as roupinhas dos pregadores antigos, coletinho. É culpa da minha esposa, amém, irmãos? É culpa dela. Toda melhoria é culpa e responsabilidade e carinho dela, amém? Ou dá uma olhadinha no seu marido disfarçadamente. Disfarçadamente, tá? Há esperança, irmão. Há esperança. Se você visse o jeito que eu me vestia, digno, meu Deus, há esperança. Essa passagem aqui, ela é bem conhecida, Marcos 9. E Deus me mostrou algumas coisas aqui. E eu queria ser bem simples aqui no falar, bem resumido também. Queria orar com você essa noite, um pouco. E eu peço que você tenha paciência, a gente precisa ler alguns textos aqui, para que seja construído dentro de você. A palavra é viva e eficaz, irmãos. Amém? Não é apenas um microfone, a voz de um homem, diafragma, não, o fundo de um teclado, não. Há uma unção de Deus nesse lugar de restauração. Amém? E ela já está restaurando há muitos anos aqui. Eu sou fruto da restauração, do óleo que essa casa libera. Já caminhávamos nesse lugar, mas chegou um momento que eu precisei de restauração. E eu bebi desse vinho novo de Jesus. Um tempo novo de restauração. Meu Deus, que graça, que alegria. Que felicidade, irmãos. Que felicidade ser tocado por Ele. Não se sinta distante, hoje Ele vai te tocar, amém? Mais uma vez a minha oração é que Ele te pegue essa noite, assim como Ele me pegou. A minha oração não é para dizer que foi, meu Deus, que... Não é isso, é para que você seja tocado, irmãos. De vez em quando a gente deita no chão, mas daqui a um dia muita gente vai deitar no chão, esparramar, rolar no chão, babar, amém, irmãos? Aleluia. Que a gente não tenha vergonha de se expressar, de expressar quem Ele é, e o quanto a gente o ama. Como a gente é reservado, né? Cheio de mimimi. Mas que hoje Ele borre a sua maquiagem, mulheres, amém? Hoje que Ele desmanche seu penteado, homens, aquele que ainda tem cabelo, meu Deus. Jesus, Ele, antes dele construir algo, Ele desconstrói o que tinha. Amém? Sempre quando Ele foi falar de oração, Ele começou falando de como não deveria orar. Quando Ele foi falar de oferta, Ele foi falando de como não ofertar. Quando Ele foi falando de jejum, Ele foi desconstruindo. Ele desconstruía, irmãos. Aí Ele construía. Não faz sentido querer construir um prédio que em cima desse não tem suporte, estrutura. Tem que desconstruir, fazer as sapatas, eu acho que é assim que chama, fazer a base. E aí sim Ele pode levantar. E Jesus trabalha dessa forma. Ele desconstrói. Aí depois Ele constrói. Irmãos, como a gente tem convicção de algo que está já na hora do parto, já praticamente.
As dores de parto já estão, as contrações já estão chegando. Eu sei que alguns entendem o que eu estou falando aqui, e os que não entendem também vão perceber isso. Tem algo poderoso de Deus, irmãos, que já está se manifestando aos poucos. Spoiler de Deus está se manifestando aos poucos. Mas para que ele... Olha só. Irmão, não é menininha que diminuiu não, tá, gente? E Deus já está desconstruindo algumas coisas, principalmente na área de incredulidade, amém? Na área de incredulidade, falta de crença no poder de Deus, falta de crença na palavra de Deus, falta de crença na oração, falta de crença no poder do jejum, irmãos, na oração em línguas. Ele está desconstruindo isso. Não tem como colocar um vinho novo no odre velho, é incompatível. E ele vem desconstruindo. Então eu creio que hoje vai ser mais uma noite de desconstrução, assim como ele já vem fazendo, amém? Nas manhãs de domingo, nas quintas-feiras, nos domingos à noite, ele vem desconstruindo. Talvez você não perceba, mas o quanto o seu rosto está brilhando, o quanto os seus olhos estão brilhando, o quanto você já mudou nesses 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, que você está se expondo à glória de Deus. E Jesus, ele tinha acabado, irmão, de descer do monte da transfiguração, nessa passagem aqui. Ele tinha acabado de chamar João, Pedro e Tiago, subir ao monte Tabor, que provavelmente era um monte ali que todos entendem, da transfiguração, onde ele transfigura diante deles, conversa com Moisés e com Elias. Tamanha glória, irmãos. Ele transfigurou antes dessa passagem aqui, num local estratégico. Esse monte era um local de estratégia militar. Foi bem aonde Débora e Císera, Císera era o inimigo, se reuniram para enfrentar Císera. Foi bem nesse monte. E desceram com 10.000 soldados. Bem nesse monte, irmãos. Era um lugar de conquista. Esse ambiente era um ambiente de conquista. Era um lugar onde Jesus passou várias vezes. E ele tinha acabado de descer do monte com os 3, João, Pedro e Tiago. E quando ele chegou, foi o que nós lemos aqui, ele encontrou a multidão e os discípulos que tinham ficado, os outros 9, discutindo com os escribas. E eu quero só pincelar algumas coisas aqui, irmãos, eu quero que você fique comigo, concentradíssimo, em nome de Jesus, que você vai entender no final. É tipo aqueles filmes, né? Você entende no final. Esse monte era 9 quilômetros de Nazaré, pertinho. 9 quilômetros de Nazaré, mais ou menos ali. Daqui lá em casa, irmãos, é 5 quilômetros. Você acredita? No Vilhena. Então você pensa, nossa, era longe. Não, era pertinho. Uma ida e uma volta lá em casa, a pé, né? Ou de camelo, pronto, era a distância desse monte, desse lugar aqui, até Nazaré. 17 quilômetros do Mar da Galileia. A maior parte do ministério de Jesus foi ali. Grava isso, amém? A maior parte, onde Jesus mais ficou no seu ministério, nos 3 anos e meio, que ele assumiu seu ministério com 30 anos, foi ali, nessa área. Ele ia para a Judéia, sim, evidente, Jerusalém, sim, mas ele ficava muito na Galileia. Cafarnaum era o seu QG, era a sua base, onde Jesus ficou muito tempo. Olha só, em Cafarnaum, irmão, era 30, 40 quilômetros, como daqui na Portelândia, desse lugar. Então Jesus transitou muito ali naquele lugar, registrado, documentalmente. Jesus curou 19 milagres, lá em Cafarnaum, 18 milagres em Cafarnaum, só para você entender, amém? Então ali era normal ele transitar por aquele lugar, e bem nesse lugar, irmão, ele transfigura na frente de 3 dos apóstolos, dos discípulos na época, desce ao monte, e se encontra com essa situação que nós lemos. A multidão ali observando, os 9 discípulos discutindo com os escribas, né, um homem que estava precisando de ajuda, um filho ali endemoniado, e aquele clima, aquela confusão ali toda, e Jesus desce daquele monte e se encontra com eles. Nesse texto aqui, eu queria só falar algumas pérolas desse texto aqui, porque tem coisas grandiosas aqui, irmãos. Você pode ouvir uma palavra 10 vezes, mesmo assim Deus ainda vai revelar algo novo. Uma das primeiras pérolas que eu vejo aqui, eu queria compartilhar com vocês.
Quando Jesus se aproxima da multidão, os discípulos e os escribas estavam discutindo. Uma discussão ali, né? Entre eles, provavelmente teológica, porque os escribas eram os homens que usados para escrever, irmão. Transcorriam a palavra. Eram tão sérios, irmão, era tão sério que na hora de escrever Yahvé no Velho Testamento, ele tinha que tomar banho. E ele tinha que trocar aquela caneta de pena, de tinta lá. Se ele errasse, ele tinha que parar e começar de novo. Imagina, ele está lá no final de Deuteronômio e erra. Pronto, volta em Gênesis de novo. Tanto que era sério a vida desses homens. E eles estavam discutindo com os 9. E olha só, não perceberam, irmãos. Eles não perceberam o problema familiar daquele homem. No meio de uma discussão ali, sabe? Quem sabia mais, quem sabia menos. Eles não perceberam um problema familiar, um homem com problema familiar. Não perceberam. O grande desafio nosso hoje, irmão, é baixarmos a atenção para as nossas opiniões e observarmos o próximo. Tem muita gente precisando de ajuda ao seu redor. Tem muita gente precisando de ajuda ao seu redor. Principalmente com problemas familiares. Principalmente com problemas familiares. Essa geração atual está extremamente necessitada. A geração na qual nós vivemos está extremamente desesperada, irmão. Necessitada. Precisando de ajuda. Precisando que eu e você venhamos estender a mão. O que você está sentindo? O que você está precisando? Por que você está triste hoje? O que foi com você? Amém? Recentemente eu fui na rádio falar sobre o retiro e tal, o centurião. A pessoa que me entrevistava, ela fez uma pergunta, irmãos. Ela fez algumas perguntas boas, mas teve uma pergunta que eu respondi bem rápido. É muito rápido ali. Muito, não sou costume, né? Negócio, gente. E o Newton Júnior assim na frente da gente com a câmera assim, já falei, filmando, e outro de lá. E o meu Deus, você se concentra. Você não tem vergonha, vamos lá. Mas ele perguntou assim: o que a sociedade, o que Mineiros, o que a cidade pode ajudar vocês, como igreja, com relação aos centuriões, aos homens? Irmãos, eu respondi, depois eu fiquei pensando, é isso, irmão. Eu falei, a maior ajuda que a sociedade pode dar hoje, para esse trabalho, que é de restauração, na igreja, é o funcionário começar a observar o patrão começar a observar os funcionários, o esposo começar a observar a esposa começar a observar o esposo, os filhos, os amigos começarem a observar aquele amigo, as pessoas da rua começarem a observar aquela pessoa, é um observando o outro, irmão, e falar assim: o que você está triste hoje? Amém, irmãos? Essa é a maior ajuda, porque a vontade que a gente tem é de atender todo mundo, de conversar com todo mundo, de tomar café com todo mundo, mas começa a ficar humanamente impossível atender todo mundo, conversar com todo mundo. Você começa a faltar com algumas pessoas, alguns lugares que é mais específico ali, exige mais o seu tempo, a sua atenção, devido a um tempo, ser um caso crítico, você vai e se perde na movimentação. Deus tem falado conosco aqui sobre isso. E eu percebo assim, irmãos, que às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas que nós nunca vamos usar. Nos tornamos especialistas em assuntos que a gente nunca vai usar. E nos esquecemos de assuntos tão simples. Estender a mão para uma pessoa que está com problemas familiares. O que você está precisando saber hoje? Qual vai ser a discussão hoje da internet? Irmãos, aquela discussão eu não me envolvo, não gosto nem de ler. Mas, meu Deus, as pessoas ficam ali só para discutir, quem sabe mais, quem é mais inteligente, quem conhece o versículo tal, dependendo do que você postar lá de bombardeio. Meu Deus do céu, se você não for curado com relação a isso aí, é difícil até você postar algo ali, porque de repente as pessoas te bombardeiam, os próprios cristãos ali te bombardeiam, esse versículo quer dizer isso quer dizer aquilo outro, e as pessoas morrendo do nosso lado, irmãos, por problemas familiares. O que eu faço com meu filho? Eu estou perdendo meu casamento, o que eu faço? Eu não sei, eu conheço isso aqui eu poderia te ajudar. Quer entrar na roda da discussão? Não quero saber o que eu faço, irmão.
Eu sou homem, não sei cuidar de uma mulher. Irmãos, quantas das vezes eu ouvi, você tem que ser sacerdote, você tem que exercer o sacerdócio. Talvez você já ouviu isso. E eu ficava comigo, meu Deus, é só eu que não sei como fazer? Esse nome eu já entendi. Mas o que tem que fazer, eu não sei o que fazer. Como que dá o primeiro passo? Como que eu cuido de uma mulher? Assim como o pastor Arley falou esses dias, tenham paciência com os homens, mulheres, amém? Não nos ensinaram. Não nos ensinaram. Não fomos ensinados. Muito pelo contrário, há um esmagamento em cima do líder. Que ele não saiba administrar, que ele não saiba cuidar, que ele não saiba amar, que ele não saiba disciplinar os filhos. Não nos ensinaram. Sabe por quê? Porque não nos ensinaram nossos pais também. Sabe por quê? Porque não ensinaram nossos avós também. Então quem é o culpado disso, irmãos? Ninguém vai levantar e falar assim, não chega, nós precisamos aprender. Nós precisamos nos reunir. Nós precisamos estudar sobre isso. O Espírito Santo nos ensina a cuidar da nossa esposa, porque nós não sabemos. Sabemos que tem que cuidar, porque estamos um caos. As famílias têm sido bombardeadas, isso nós sabemos, mas não sabemos como fazer passo a passo. Passo a passo, irmãos. Amém? Nos tornamos tão especialistas em áreas que nunca vamos usar e apanhamos tanto na área familiar. Não perdemos uma discussão, irmãos, mas perdemos nossos filhos sem perceber. Meu Deus. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto aqui: intimidade com o problema. Eu acho interessante, no versículo 18 e no versículo 22, esse homem descreve todo o problema do filho. Eu até anotei aqui, emendei os 2 versículos. Acontece em todo lugar, acontece em qualquer lugar. Lança por terra, ele espuma, ele os dentes, vai definhando, lança no fogo, lança na água, tenta tirar a vida dele, isso e aquilo. Qual que é o seu problema? Meu problema é esse, é isso, é aquilo outro. Ai, o que seria de mim sem o meu problema? Intimidade com o problema, irmão. Sabe de tudo sobre o problema. Meu Deus do céu. Está tão apegado ao problema que se assusta quando não encontra o problema no dia a dia. Meu Deus, cadê meu problema? Hoje eu vou na igreja. Acho que eu vi o Cláudio Duarte falando assim uma vez, eu decorei. Hoje eu vou na igreja, problema, você fica aqui fora. Acabou o culto. Bora. Problema? Bora? Está esperando o quê? Bora? Tão apegado que é no problema, tanta intimidade que tem com o problema. Ai, quase perdi meu problema. Está aqui. Esse homem sabia muito bem falar do problema, irmãos. Sabia descrever o problema. Sabia detalhar o problema. E pasme, muitas das vezes as pessoas não sabem nem qual é o problema delas. Qual é o seu problema? Eu gosto muito de... Me trato assim, então... Você conversa com a pessoa, ela fala do problema dela, fala do problema dela. Aí que ele respira, irmão. Eu pergunto a pergunta-chave: mas o que você quer? Aí ele não dá atenção para a pergunta e continua falando do problema, falando. Lá pela 3ª vez: mas o que você quer? O que você quer? Uai, não sei o que eu quero. O que você quer? Você quer resolver esse problema? De fato. Você está disposto a pagar um preço para resolver esse problema? De fato. Você quer dar um fim nesse problema? De fato. Ué, parece que eu gosto tanto desse problema. A gente está tanto tempo junto. É algo assim, meu problema já faz parte do meu patrimônio. Já. Amém? Brincadeiras à parte. Mas eu aprendo isso aqui nesse texto, irmão, porque o problema não é apenas tropeçar na pedra. O problema é você se apegar à pedra, irmão. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto: falar desse problema para quem não resolve. Esse homem, quando ele decidiu pedir ajuda, ele foi pedir ajuda e eles não conseguiram ajudar. Como temos a mania de compartilhar nossas questões negativas para quem não consegue nos ajudar. Cuidado, irmão. Cuidado com quem você abre a sua vida.
Cuidado com quem você abre a sua intimidade. Cuidado com quem você abre as suas dificuldades, o seu problema. Cuidado. Quando você for pedir ajuda, seja sábio. Amém? Seja sábio, em nome de Jesus. Eu queria falar aqui, outra coisa que eu aprendi nesse texto, a parte central, que é o padrão de repetição. Repete comigo, padrão de repetição. Isso aqui, irmãos, faz dias que Deus está ministrando meu coração sobre isso. Essa situação aqui acontecia há muitos anos. Jesus chama ele de menino, não fala a idade correta, mas o pai diz que acontecia desde a infância. Eu quero que você preste atenção aqui. Sempre quando algo estiver repetindo na sua vida, é uma sinalização para que você preste atenção, foque naquilo, debruce-se sobre aquilo. Sempre quando estiver algo repetindo, debruce-se sobre aquilo, seja negativo ou positivo. Um padrão de repetição constante sobre a sua vida, na sua frente. Eu queria usar alguns versículos bíblicos aqui, de coisas boas, irmãos. Para você ver um padrão de repetição que Deus usa, de coisas boas, de coisas positivas. Amém? Gênesis versículo 1, capítulo 1, 27, Lucas. Gênesis 1, 27. Não sei se você, seu B1 é o B2, que está nos comandos das picape aí. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Olha esse padrão aqui, irmãos, ó. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Por que tanta repetição? Já entendi na primeira frase. Porque Deus sabe que nós precisamos ver, ouvir e ler. A própria palavra de Deuteronômio é repetição. Criou Deus, pois o homem, a imagem de quem, irmãos? A imagem dele. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 3 vezes ele repete. Sabe por quê, irmãos? Porque um padrão de repetição, ele fica intrínseco. Ele infiltra. E o Senhor sabe disso. Ele nos criou. Ele te criou, amém? Ele te criou. Pastor Pedro, eu sei disso, pois é, mas eu estou repetindo, Ele te criou. E esse criou aqui, irmãos, criou para um propósito. Então ele repetiu, Ele te criou para um propósito. Repete para a pessoa que está do seu lado com todo carinho. Ele te criou para um propósito. Amém? Não precisa abrir. Ou se quiser colocar Apocalipse 4:8. É só um trechinho. Apocalipse 4:8. Esses meninos estão rápido. Depois daquela vez. Só esse final aqui, irmãos, ó. Proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Por que ele repete 3 vezes? Porque ele é santo, aquele que era. É santo aquele que é santo aquele que há de vir. Um padrão de repetição, irmãos. Aqui não precisa abrir não, que é muito grande, mas eu vou falar para vocês aqui, olha só. O Salmo 136, irmão, ele repete 26 vezes. Quantas vezes? O que é repetido? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí você lê mais um pouco, porque a sua misericórdia dura para sempre. 26 vezes é repetido, irmão. Sabe por quê? Porque a misericórdia dele dura para sempre. Por isso nós estamos aqui. Sabe por que nós estamos aqui? Porque a misericórdia dele dura para sempre. Sabe por que eu estou pregando aqui, irmão? Deus me deu essa oportunidade. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Você está sentado aí porque a misericórdia de Deus dura para sempre. O Jonatas está aqui porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Amém, irmãos? Coloca a mão no seu peito. Você tem um coração batendo aí, sabe por quê? Porque a misericórdia dele dura para sempre. É um padrão de repetição, irmãos. Quando você entende que é um padrão de repetição, é uma ênfase para mim, para eu ficar ligado, antenado naquilo que Deus está fazendo. Estou falando de coisas positivas aqui, mas eu peguei alguns exemplos. A minha Bíblia tem vários modelos de repetições.
Sansão tinha um padrão de repetição na área sexual. Alguns conhecem a história aqui. É um padrão de repetição. É uma ênfase para que fique atento com relação àquilo. E eu sei que Deus já começou a ministrar no seu coração, amém? Os padrões de repetição, coisas que se repetem, se repetem, se repetem. Quem repetiu de ano aqui? Levanta a mão bem. Você repetiu de ano porque em alguma matéria você não aprendeu. O que acontece? Você repete. Então, quando você não aprende numa matéria, o que acontece? Você repete. Numa matéria da vida, quando você não aprende, o que acontece? Você repete. E se você nunca aprender? Repete, repete, repete. Amém? Vocês estão entendendo? Olha só aqui, em Daniel 3, Daniel capítulo 3, aparece com variações a frase, a imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Altera alguma palavra, mas o fundo sempre é esse. Uma imagem que o rei Nabucodonosor fez. Aparece, irmãos, 10 vezes. Sabe por quê? Para enfatizar a idolatria da época. Agora abre aí, Lucas, em Atos 16, versículo 16. Amém, irmãos? Estão comigo? Estamos juntos? Esse é o último que a gente vai ler, mas você precisa entender isso aqui. Atos capítulo 16, versículo 16. Olha só. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, deixa eu ficar no meio aqui para não atrapalhar. Saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito de adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação. Versículo 18. Amém? Vocês estão lendo aí? E isso se repetia por muitos dias. Amém, irmãos? É um padrão de repetição. E o que aconteceu com Paulo? Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Isto se repetia por muitos dias. Um padrão de repetição. E Paulo se indignou, irmãos. Paulo se indignou com aquele padrão de repetição que aquele espírito ficava apontando para eles. Vocês estão me entendendo? O padrão que se repete são sinais, enfatizando isso, para que seus olhos tenham atenção com relação a isso. A vida, irmãos, ela é como uma rodovia. Eu gosto dessas metáforas. A vida é como uma rodovia. Hoje de manhã a gente vinha para o culto, e aí eu vinha dirigindo, e na hora que eu cheguei naquele pardal ali, que é 40 km por hora, sabe aqui? Irmão, aqui é uma GO. A GO você pode andar com, é uma GO aqui? 100 km, 120 km por hora, um carro pequeno. Mas ali tem um pardal que está falando que é 40 km por hora. E aquela placa, ela se repete, irmão, de lá para cá, de cá para lá, ela se repete. Para que você preste atenção, que algo tem que ser feito. Você tem que desacelerar, reduzir a marcha, porque ali é 40 km por hora. Então as placas, elas vão sinalizando você, até você chegar em determinado lugar, parar, reduzir, acelerar. Quando você viaja longe, você sabe disso, só para você entender aqui, a placa ela vai te informando, ela vai sinalizando o que você tem que fazer. E quando ela repete muito, cuidado, lombada a 500 metros, lombada a 300 metros. Quem já saltou lombada aqui? Várias, as mulheres também, rapaz. Você não viu? De madrugada? Até os motoristas de ônibus, um dia um saltou, meu Deus. Não prestou atenção nas placas. A vida, irmão, ela vai mostrar, vai ter um padrão de repetição muito claro, que você tem que ter ênfase sobre isso. Eu preciso resolver essa questão. Que assim como Paulo ficou indignado, eu preciso ficar indignado
com relação a esse padrão negativo que está se repetindo na minha vida, na minha frente, está sinalizando todos os dias, eu não faço nada. Agora, irmão, é a parte que eu mais gosto. Como diz o pastor Arthur, você montou já um padrão de pregação, né, Pedro? Aí, é a aplicação pessoal, irmão. É a parte que eu mais gosto. Jesus virou para esse homem e ele fez uma pergunta. Jesus, ele faz 4 perguntas só nessa passagem aqui. Quando você continua lendo esse capítulo 9, ele faz mais perguntas. Jesus faz 4 perguntas aqui, irmãos. O que vocês estão discutindo com eles? Há quanto tempo? Há quanto tempo isso acontece? E também ele fala assim, até quando estarei com vocês? Indignado lá, indaga. E esse se podes também, algumas traduções é pergunta. Se podes, é uma exclamação e uma interrogação. Porque Jesus, irmão, ele está desconstruindo um padrão que se repete nesse ambiente. Para construir, para restaurar, para restabelecer, para devolver esse menino liberto para o pai. Precisava desconstruir esse padrão de repetição. Por que ele faz isso? Por que ele repete? Para quebrar esse padrão de repetição negativa que tinha nesse ambiente. Havia um ambiente ali, que outrora foi de conquista, de vitória. Ele tinha acabado de transfigurar também, irmãos, perto dos discípulos. Mas eles estavam apresentando um quadro para ele. E ele pergunta para o pai, presta atenção nessa pergunta aqui: há quanto tempo isso acontece? E hoje o Espírito Santo está perguntando para mim e para você: há quanto tempo está acontecendo isso na sua vida? Amém, irmão? Você está entendendo agora? Há quanto tempo isso acontece? Coisas que talvez nem seu cônjuge sabe. Lutas que você tem. Há quanto tempo isso acontece? Por que Jesus pergunta isso, irmãos? Porque ele quer ver o pai falar. O pai fala assim, desde a infância. Desde a infância acontece isso. Tudo isso que você descreveu, todos esses detalhes com esse tanto problema, você tem intimidade com o problema, descreveu tudo. Há dias, há anos, há meses você convive com esse problema. Agora, irmãos, é onde entra o começo da palavra. Você lembra que Jesus sempre percorreu ali? Jesus fez vários milagres em Cafarnaum. Jesus foi criado ali em Nazaré. Jesus viveu ali na Galileia. Transitou ali, descia para a Judéia, subia de novo para a Galileia, ficava ali. Irmãos, aquele lugar era um ambiente onde Jesus transitava livremente. O acesso a Jesus era fácil. Se encontrar com Jesus ali era normal, durante o ministério dele. E na transfiguração, estudiosos, pessoas que pesquisam a palavra, estudam, já fazia 3 anos que Jesus estava exercendo seu ministério. Jesus começou com 30 anos, ali ele estava com 33 anos. 3 anos, Jesus andava por ali, irmão. 3 anos Jesus falava, ali ensinava, nas praias da Galileia. 3 anos Jesus ia para Cafarnaum, voltava, ia para Nazaré, voltava. 3 anos. E ele pergunta para o pai: há quanto tempo isso acontece, meu querido? Há muitos anos. E por que você deixou chegar nessa situação? Por que você não recorreu antes? Por que você não pediu ajuda antes? Por que você não me acessou antes? Aí o pai fala assim: se você puder fazer alguma coisa, se puder fazer alguma coisa, faz por nós. Aí Jesus exclamou: irmão, se você podes, tudo é possível ao que crê. E eu queria trabalhar isso aqui com vocês, irmão. Há quanto tempo isso acontece com você? Há quanto tempo isso acontece comigo? Há quanto tempo esse problema se arrasta? Há quanto tempo é um padrão de repetição na minha vida? Há quanto tempo meu casamento é ruim? Há quanto tempo eu passo essas lutas? Há quanto tempo eu não durmo direito pensando nisso? Há quanto tempo? E Jesus tão perto de mim. Aquilo me atormentou, me atormentava por vários anos. Imagina o coração desse pai.
Por vários anos era atormentado, por muitas noites era atormentado, madrugadas era atormentado. E a solução desse problema estava perto dele, Jesus. Jesus Cristo estava próximo dele, perto dele, acessível a ele. Por que a demora em ir até ele? Por que a gente demora tanto? Por que a gente deixa piorar? Por que a gente deixa o negócio realmente azedar? Aí a gente, Jesus! Amém, irmãos? Aquele relacionamento novo, que repetiu a mesma coisa que aconteceu no anterior. Você não percebeu, não? Que é um padrão de repetição? Agora eu vou ser feliz, achei um homem bonito agora. Passam-se os dias, pé. Agora eu vou ser feliz, a menina bacana, a menina agora é para casar agora. Pé. É um padrão de repetição que... Quanto tempo acontece isso? Ai, rapaz... Só se envolve com pessoas tóxicas. Larga uma pessoa tóxica, arruma outra tóxica. Ou tóxico. Fale como quiser, nós estamos no Goiás, né, gente? Só se envolve com pessoas tóxicas. É um padrão de repetição. Sai de uma rodinha, vai lá naquela... Pessoas tóxicas, pessoas tóxicas. Há quanto tempo acontece isso? Muda de emprego e o problema reaparece. Agora eu arrumei um emprego bom. Logo, o mesmo problema do outro emprego começa. Aí você percebe que a pecinha problemática não era o emprego. Quem que era? É um padrão de repetição, irmãos. Começa algo que nunca termina. Já viu alguém assim? Tem iniciativa, mas não tem acabativa. A vida inteira. E Jesus está perguntando: há quanto tempo? Há quanto tempo te sucede isso? É para a gente parar e refletir. Meu Deus, não é que é mesmo, rapaz? Gente, eu estou vindo na igreja aqui e tem coisa na minha vida que não muda. Eu preciso mudar. Irmãos, ele está desconstruindo algo aqui agora, amém? Está desconstruindo dentro de mim, dentro de você, agora. É quando ele traz para fora e fala assim: olha, você precisa resolver isso aqui, você precisa trabalhar isso aqui. Isso aqui é um padrão de repetição negativo. Isso aqui acontece na sua vida há muitos anos. Só chega atrasado. Não vou nem olhar para vocês agora. Só chega atrasado a vida inteira. Não sei para que eu pus isso aqui, né, gente? Desnecessário, né? Não consegue cumprir com seus compromissos. Coloca mineiros nas suas orações, amém? Coloca os profissionais de mineiros nas suas orações. Coloca todo mundo nas suas orações de mineiros. Há uma dificuldade em cumprir compromisso aqui, irmãos. Meu Deus do céu. A areia está chegando. O tijolo está chegando. O eletricista está chegando. Meu Deus. Isso são coisas que me indignam. São coisas que me trazem indignação, porque eu amo essa cidade. Eu não nasci aqui, mas aprendi tudo na minha vida, aprendi aqui. Eu amo mineiros, irmãos. E de certa forma até sofro com isso, não gosto que fale mal de mineiros. Isso está mudando em nome de Jesus, amém? Eu conto com as suas orações, pode contar com as suas orações? Ore por mineiros, em nome de Jesus. Talvez você já passou alguma dificuldade com alguém que falou que ia fazer e não fez. Meu Deus do céu, é um padrão de repetição. Aqui eu já peguei a nível de cidade, para você entender como que funciona. É um padrão de repetição. Acorda. Pedro, você não está percebendo? Pedro, preste atenção. Eu te levantei com uma voz profética sobre mineiros. Olha, pega os padrões de repetição. Senhor, é assim, é verdade. Muda de cidade, está tudo igual. Muda de cidade, está tudo igual, né, gente? Agora eu me livrei do meu problema. De repente aquele problema chega, achou lá na porta da frente. Achei. Entra logo o problema. Está sempre envolvido com fofocas. Meu Deus do céu. Todo problema que tem está no meio. Todo problema que tem de conversa está no meio. É um padrão de repetição. Isso tem que chamar a minha atenção. Enfatizado aqui, ó. É uma placa sinalizando, preste atenção.
no que está se repetindo constantemente na sua vida. E aqui, irmãos, a gente poderia falar a noite inteira sobre isso. Mas, ou não, né? Não sei. O dinheiro desaparece. Um padrão que se repete há quanto tempo? Jesus está perguntando para nós hoje. Há quanto tempo sucede isso? Há quanto tempo esse dinheiro desaparece? Não precisa preocupar não, tá? Já pedimos o dízimo aqui, tá bom? Desarma, tá? Há quanto tempo esse dinheiro desaparece? Ó. Some. Talvez isso aconteça com um ou dois aqui, não sei, com alguém que está nos assistindo. O dinheiro desaparece. É um padrão que se repete constantemente. Anos e anos. Imagina você responder igual o pai. Há quanto tempo acontece isso? Esse dinheiro some? Desde a infância. Só a parte de cá riu, né? Um lá riu também, obrigado. Desde a minha infância o dinheiro some. Meu pai já era assim. Minha família já era assim. É um padrão de repetição que se segue. Minhas tias eram assim, meus tios assim, todo mundo era assim. Comigo é assim também, deve ser assim. Com o dia, com meu filho vai ser assim também, com a minha filha. Não, está quebrado no nome de Jesus, amém? Nome de Jesus. Se isso nunca te chamou atenção, o Espírito Santo está preocupado com você. Eu, irmão, vou terminar essa palavra, vou comer alguma coisa, entregar meu jejum e dormir. O Espírito Santo vai continuar falando no seu coração. Essa mensagem é para você romper com os padrões que têm prejudicado a sua vida de fluir. E meu Deus, financeiramente o nosso Brasil é bombardeado. Recebe o salário, o dinheiro. O 13º era para as pessoas gastarem em dezembro, tranquilamente. O 13º cai, o dinheiro já está gasto em agosto, julho, janeiro, o 13º está gasto, dezembro. Amém? Isso é um padrão de repetição. O dinheiro desaparece, não sei o que acontece. Até coloquei isso aqui, não sei o que acontece. A gente conversa com algumas pessoas aí, eu não sei o que acontece. O dinheiro some. Mas assim, você é o responsável para cuidar dele, ele some. Aí vem a pergunta, há quanto tempo isso te sucede? Por que deixou ficar num estado tão crítico? Amém, irmãos? Deus está falando com alguém? Ninguém permanece casado na minha família. É um padrão de repetição. Ciúme desenfreado, um padrão de repetição. Xingando muito, você acredita? Xinga muito, um padrão de repetição. Em vez de invocar o Espírito Santo na casa, invoca o cão. Um padrão que se repete, xinga, xinga, xinga. Eu só escrevi aqui e estou lendo, amém? Ou eu saio daqui como garçom, ou já vou procurar um emprego, né, pastor? Já vai, né? Já vou lá, o Edson, já deixa o currículo de garçom lá. Incapacidade de tomar decisões, irmão. Incapacidade de tomar decisões, um padrão que se repete há anos, há décadas, não consegue tomar decisões. Há quanto tempo isso te sucede? O mesmo vício de sempre. Vai para um tempo, volta de novo. Vai para um tempo, volta de novo. Vai para um tempo, volta de novo. Um padrão de repetição que vai se sucede, que vai. Quebre os padrões que te prendem, no nome de Jesus. Quebre os padrões que te prendem. Leve essa palavra no seu coração. Chega na sua casa, escreva, medite, ore, chore. Meu Deus do céu, me ajude, Senhor. Vamos tirar um tempo de oração aqui também, para quebrar esses padrões que nos prendem. Porque assim como esse pai falou, me ajuda na minha incredulidade. Como ele é sincero aqui, irmãos. Me ajuda na minha incredulidade, com lágrimas. Está aqui? Não? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Você pode repetir comigo? Há quanto tempo? Não precisa falar para ninguém não, fale para você mesmo. Há quanto tempo
Quebre os padrões que te prendem. Me ajuda na minha incredulidade. Irmãos, esse era o principal padrão. O pai não acreditava. O pai não acreditava. É hora de nós quebrarmos os padrões que se repetem, que nos impedem de fluir. Mas você precisa crer. Eu queria chamar a equipe do louvor aqui. Eu acho que você entendeu, irmãos. Eu acho que você entendeu. Porque eu não sei o que se repete na sua vida, eu sei o que me repete na minha. Esses dias comentei com algumas pessoas, estava lá em casa, minha esposa está aqui, sabe disso, e como sabe? E de repente eu quebrava uma coisa, quebrava outra coisa. A luz não acende, a luz acende quando quer, a torneira começa a goteirar, aí mudamos o guarda-roupa de lugar, de repente de madrugada, plac! E lá é apartamento, então você escuta o barulho do vizinho, tem hora. Eu falei, ó, vizinho, de madrugada os caras incomodando a gente. Acordei de manhã, quando a luz clareou, o nosso guarda-roupa. Falei, gente, não é possível. Aí o carro fazendo um barulho. E de repente, irmãos, isso me chamou a atenção. Um padrão de repetição. Algo estragado na casa. Uma luz ali do banheiro da igreja, que, meu Deus, que a luz não... E eu orei aqui, irmãos. Estávamos aqui de manhã, orando pelos filhos, aí eu tirei um tempo e orei. Falei, eu não aceito isso mais. Eu não aceito isso na minha vida, Olhava para a torneira começava a goteirar. A Sol foi pegar um negócio para nós tomar lá. Não é bebida, tá, gente? Um sucão lá, um suco. Caiu, quebrou. Doce no chão, aquele negócio tudo grudento. O que é isso, gente? Na hora. E Deus já vinha falando isso no meu coração. Um padrão de repetição. Olha um padrão de repetição. Olha um padrão de ataque. Olha um padrão de levante. Olha um padrão que você não se corrige. Olha um padrão que você não se levanta contra. Você que tem que se levantar contra esse padrão. Pastor Pedro, mas eu não consigo. Peça ajuda para Ele. Me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade. Fica de pé em nome de Jesus. Dá uma alongada aí, em nome de Jesus, irmão. Eu queria orar com você. Tudo que Jesus constrói, primeiro Ele desconstrói algo. Esse padrão de repetição negativo. Padrão de coisas que estão te prejudicando. Padrão de coisas que estão te proibindo de acessar o novo de Deus, irmãos. Fala-se tanto do novo, fala-se tanto desse tempo. Eu sei que é propícia essa palavra aqui, porque o Senhor quer nos levantar, de fato, como pessoas que guerreiam contra isso que vem atrapalhando o mover de Deus, irmão. E talvez você não tinha percebido isso. E a minha oração é que o Espírito Santo continue falando com você, para que você entenda, peraí, isso aqui é um padrão na minha vida, isso aqui é um padrão, isso aqui se repete na minha vida, isso aqui tem acontecido constantemente na minha vida, isso aqui aconteceu na vida da minha esposa constantemente, ela não está vendo, mas eu estou vendo, ela vai ver o que está acontecendo repetidamente na minha vida, eu vou ver o que está acontecendo repetidamente na vida dos meus filhos, na vida das pessoas que a gente tem nos cercado, o que tem acontecido. Por que você não firma na igreja? Por que você vem um tempo e sai? Por que você fala, discursa bonito e de repente você enfraquece? Você vai e abre a sua boca ali para envergonhar até a gente. Meu Deus, que pessoa crente de repente some. Nós precisamos nos levantar, irmão, como igreja de fato. É uma guerra, sim. Cancelar esse padrão de repetição. Sempre tem um doente dentro da casa, irmão. Sempre tem uma doença dentro de casa. Isso nunca te chamou a atenção? Sempre tem uma pessoa ali, sabe? Sempre tem aquela... Meu Deus do céu, a gente poderia ficar a noite inteira falando aqui. Mas eu sei que você deve ter um padrão que se repete na sua vida, que precisa ser cancelado no poder do nome de Jesus. No poder, no nome de Jesus. Você precisa crer. Tem uma muralha sendo desconstruída aqui nessa cidade, incredulidade. Você precisa crer. Homens, vocês precisam crer. Mulheres, vocês precisam crer. Pai, mãe, você precisa crer. Se esse homem aqui tivesse se movimentado em fé, ele teve 3 anos com o Criador do céu e da terra perambulando perto dele. Se ele tivesse se movimentado em fé, esse filho já tinha sido liberto há muitos anos, amém?
Já poderia ter sido liberto. Porque às vezes eu não percebi, eu não me posiciono como pai, eu não me posiciono como esposo, eu não me posiciono como mãe, eu não me posiciono como filho, como filha, eu não me posiciono como cristão, como alguém que acredita. Eu acredito, Jesus. Quebra esses padrões que estão me prendendo essa noite, no nome de Jesus. Esmiuça esses padrões que estão me prendendo. Eu não aguento mais trabalhar e não ter dinheiro, porque meu pai era assim, meu avô era assim, meus filhos serão assim. Eu não aceito isso na minha vida. Quantas pessoas não trabalham, se esforçam. Havia um padrão de repetição em Israel. Lá no livro de Juízes, quando eles plantavam, os midianitas vinham e acabavam com suas plantações. E a Bíblia diz assim: Israel empobrecia. Era um padrão de repetição, irmãos. Todas as vezes que eles plantavam, aqueles espíritos simbolizados vinham e roubavam e destruíam as plantações. Israel empobrecia, sempre apertado, sempre com dificuldade. Meu Deus do céu, que essa palavra fala no seu coração poderosamente. A gente tem um tempo aqui, irmãos, eu nunca me dediquei tanto a uma oração final como agora, porque eu sei dessa necessidade. Eu queria que você me suportasse mais um pouco, você segurasse, não fosse embora, não saísse daqui sem essa oração, sem você abrir a sua boca também, no nome de Jesus, amém? Para quebrar esse ciclo, esse loop que está há anos te escravizando, te prendendo. Se envolve com a pessoa, se entrega para essa pessoa, entrega seu corpo para essa pessoa, e logo acaba, começa com outro. Se envolve com a pessoa, se entrega para essa pessoa, entrega seu corpo. Não aceite isso no nome de Jesus. Quebra esse padrão que se estende há quantos anos, há quanto tempo acontece isso? Você é templo do Espírito Santo, você é morada do Deus Altíssimo. Não se entregue para qualquer homem assim. Homens também, não façam isso. Isso ainda está valendo, amém? Isso ainda está valendo. Isso, meu Deus do céu, sexo fora do casamento é pecado. Isso ainda está valendo. Meu coração está pegando fogo, irmão, porque eu sei que tem gente cansada aqui. Esse homem estava cansado. Lá em Mateus diz que ele se prostrou de joelhos. Essa história se repete em Mateus, em Lucas e Marcos. Ele se prostrou de joelhos, ele estava cansado. Agora Jesus pode fazer. Estou cansado. Em lágrimas ele pediu: me ajuda na minha incredulidade. Meu Deus do céu, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, limpar o seu coração, purificar o seu coração, tirar esses padrões que se repetem negativamente e colocar padrões santos. Porque Ele te criou, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher Ele criou. Deus te criou. E a misericórdia do Senhor dura para sempre. E a misericórdia de Deus dura para sempre. Que os padrões negativos sejam trocados pelos padrões santos. Que você se guarde, mulher. Que você se guarde, homem. Se guarde em nome de Jesus. E tem uma graça sobre isso. Existe uma graça sobre isso para quem? Como, pastor Pedro, que eu vou conseguir ficar sem uma pessoa do meu lado? Como até uma pessoa parece? Deus vai te dar uma graça. Sabe por quê? Porque eu experimentei isso. É real. Não escrevi isso na minha vida, não desenhei, jamais imaginei que queria estar contando um altar para 500 pessoas ou mais. Mas existe uma graça. Ele é real. O cuidado dele é real. O amor dele é real. Ele vai te guardar, Ele vai te sustentar, Ele vai mostrar a pessoa correta. Não se entregue assim, por favor. Pelo amor de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Deus está me levando mais a orar por esse sentido. Mas eu não sei qual é o ciclo, qual é o padrão, aonde você tem sido repetido. Eu quero dizer algo para você, antes que eles comecem o louvor aqui. Desde o começo do culto, irmãos. Você que tem droga escondida na sua casa, jogue fora em nome de Jesus. Desde o começo do culto o Espírito Santo falou comigo:
Jogue fora em nome de Jesus essa droga. Jogue fora em nome de Jesus. E viva uma vida nova. Quebra esse ciclo em nome de Jesus, de usuário. Não, você não é fantoche do diabo. Você não é. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é escolhido de Deus. Apaga esses contatos aí dessas pessoas do seu celular, que só querem usar o seu corpo. Apague em nome de Jesus. Quebra esse ciclo. Começa um novo ambiente. Comece a vir em novos lugares, acessar novos lugares em Deus. Se aproxime com pessoas de fé. Se movimente com pessoas que creem, que acreditam, e a sua fé vai ser restabelecida em nome de Jesus. Quebre esse padrão. Não venha chorar aqui pela mesma coisa. Pelo amor de Deus, chore por algo diferente, pelo menos. Chore pelo sangue que foi derramado por você. Amém? Vença isso em nome de Jesus. Eu quero que eles ministrem o louvor. Eu quero que você ore. Aleluia. Você é livre, Senhor. Esse é meu padrão. É isso que tem que ser repetido na minha casa. Se quiser orar por casal com casal, você fica à vontade, irmãos.